não por acaso, nos recebeu, sendo ele do seu partido, lá ministro da base da presidenta Dilma, dizendo que todos os contratos de Mairinque que nós pudermos levar para ser encaminhados, ele fará com a maior boa vontade possível. Então, por outra parte, vereadora, pois não, eu percebo que é esse seu peso político que está causando essa vontade em algumas pessoas de espalhar notícias mentirosas. E eu penso que isso aí só fortalece o trabalho de Vossa Excelência, porque muita gente veio até a senhora perguntar, ligou, e isso mede que o seu trabalho, é uma medida do seu trabalho no município, não só na região de Dona Catarina, mas aqui. Então, eu penso que a senhora não deve perder o sono mesmo, porque qualquer tempo que a senhora perca, vai faltar para Mairinque. Então, eu penso que a senhora está certa de se fortalecer nesse movimento, que deve ter sido de uma pessoa, mas que se esvaiu. Né? O que fica é a força política de Vossa Excelência, com certeza. Obrigada, vereadora, pelo acréscimo às minhas palavras. Na verdade, isso não me tirou o sono mesmo. Achei até engraçado, dei até risada lá junto com a minha família. Meu marido também não sabia o que estava acontecendo, eu fui explicar. Então, isso são coisas, eu gostaria de saber de onde sai. Né? De algum lugar saiu, de alguma cabeça saiu, mas que, na verdade, estou sim vereadora, continuarei até o fim. Como já falei, não sou mulher de desistir no meio do caminho e continuo no PSD, com certeza. O ministro Kassab foi muito claro que liberará para nós todas as emendas parlamentares. Então, tenho certeza que todas as emendas que os deputados mandaram, que todos nós fizemos um trabalho, essas emendas serão liberadas pelo ministro das Cidades, e, se Deus quiser, Mairinque terá muitos benefícios que virão por aí. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Ouviremos agora o vereador Alexandre Peixinho, por 15 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, plateia aqui presente. Eu queria começar a minha fala discutindo a respeito do evento que teve sábado e domingo lá na praça, na Vila Sorocabana. Um evento que foi o dia todo, primeiro movimento cultural, fórum, eles misturaram tudo. Na realidade, quem estava no palco, os artistas que estavam no palco, não sabiam nem o que estavam fazendo lá, porque foram contratados, São Roque, de Alumínio, para vir aqui. Poucas pessoas de Mairinque. Estava assim no sábado o vereador professor Giovanni com a sua peça de teatro. Foi uma das poucas pessoas que eu vi ali que eu conheço. E o prefeito teve ontem lá, se eu não me engano, que aí acabou engrossando o caldo, que eu tinha falado meia dúzia, 30, agora é 31 com o prefeito. Então, em relação a a discussão do Conselho da Cultura, da Secretaria da Cultura, do Departamento da Cultura, eu pediria que o vereador Robertinho Ierck lesse um trecho do que a gente está analisando, para que a gente possa continuar a conversa. Bom, eu vou ler um trecho do Guia de Orientações para os Municípios do Sistema Nacional de Cultura. É o próprio sistema que cria os conselhos. Bom, primeira pergunta. No material sobre o Sistema Nacional de Cultura, quando aparece a palavra Secretaria de Cultura como órgão de coordenação, logo em seguida vem a expressão ou órgão equivalente. O que quer dizer isto? Ou seja, o que quer dizer este órgão equivalente? O órgão de gestão da cultura dos municípios pode ter várias características. Ser uma secretaria executiva, uma secretaria em conjunto com outras políticas
setoriais, um setor subordinado a outra secretaria, um setor subordinado diretamente ao prefeito ou uma fundação pública. Há municípios que não têm nenhuma estrutura institucional dedicada à política cultural. E essa, de todas, é a pior situação. Na maioria dos municípios, a cultura é parte de uma secretaria maior, responsável também por setores como educação, turismo, lazer e esporte. Em geral, quando a cultura está junto com a educação, ela é considerada de forma marginal, mesmo porque a educação tem muito mais recursos vinculados constitucionalmente e exigências legais que, naturalmente, acabam absorvendo o gestor. Por outro lado, quando vinculada ao turismo, ao esporte e ao lazer, a cultura costuma ocupar lugar de destaque. A cultura costuma ocupar lugar de destaque, a não ser que o município seja caracteristicamente turístico. Nesse caso, a cultura costuma ficar a reboque do turismo, fornecendo-lhes eventos atrativos. O mesmo costuma acontecer quando a cultura é vinculada diretamente ao prefeito. Neste caso, ela é vista como uma área produtora de eventos destinados a fortalecer a imagem do Poder Executivo perante a população. Quando o setor é apenas um departamento subordinado a outra secretaria, a situação é ainda pior. Nesse caso, a cultura costuma ter pouquíssimos recursos humanos e materiais à disposição. Do ponto de vista do Sistema Nacional de Cultura, o que se pretende é que os municípios tenham um órgão específico para a cultura, que é um sinal evidente de que a administração valoriza e dá importância ao setor. Neste caso, o órgão específico é a Secretaria de Cultura e o equivalente é a Fundação Pública de Cultura. Muito obrigado, vereador Robertinho. Eu queria dizer para o vereador professor Giovanni, que na fala dele aqui, ele disse que aprovou o projeto sem a parte deliberativa, entendendo que futuramente pode ser aprovado e ser incluído o deliberativo nesse conselho. Mas antes, a gente teria que ter a Secretaria de Cultura para que ela pudesse trabalhar tranquilamente e não ser subordinada dentro da Secretaria da Educação, onde já existe um conselho deliberativo. Então, talvez aí o desespero do prefeito, o erro de quem mandou, é não ter acertado, como foi acertado tirar o esporte da educação. Talvez seja aí a maneira de fazer corretamente para que a cultura tenha sua independência no município de Mairinque. É simplesmente isso que a gente analisou e deixou, está aí explicando na cartilha, para que possa ela ter a sua independência, a cultura ter a sua... E para isso teria que criar toda essa polêmica, porque não adianta deixar um conselho deliberativo da maneira que está a secretaria. Tem a parte, vereador. Pois não, vereador. A respeito do conselho deliberativo, eu gostaria que alguém da cultura, em algum momento, encontrasse na cartilha dizendo que o conselho tem que ser deliberativo. Isso não acontece. O conselho pode ser deliberativo, pode ser consultivo. Inclusive, ele coloca aqui que seria bom ele somente ser deliberativo depois de um certo tempo em que esse conselho já esteja bem constituído, sabendo como lidar com os trâmites, para não estar dentro, por exemplo, de um outro poder que irá acabar não trazendo o que é de direito da cultura mesmo. Muito obrigado, vereador. Então, o que eu queria dizer aqui para o vereador professor Giovanni, que foi bem claro, que votou, mesmo da forma sem ser deliberativo, porque entende que é um começo, também acho que esse é um grande começo. Talvez essa caminhada, hoje vai ter o fórum mais tarde aqui, estarei presente exatamente para questionar o funcionário que vai vir aqui representar. Logicamente, gostaria que fosse um funcionário efetivo
do Ministério da Cultura, aqui do Regional de São Paulo, parece que é isso que é a pessoa que vem hoje aqui, para tirar algumas dúvidas de como proceder mais para frente, para que possa realmente não ter uma influência política no Conselho Deliberativo que possa ficar à mercê de um prefeito ou de outro. Então, eu acho que o grande começo na cultura, o pontapé inicial já teve. A polêmica foi criada, teve um manifesto. Agora é a hora do quê? De realmente passar a peneira para ver o que interessa realmente para a cultura de Mairinque. Independente de bandeira partidária. E sim o que interessa para o vereador, professor Giovanni, que independente de ser vereador, faz parte da cultura, tem o teatro. Então, é isso que foi discutido, porque não adianta aqui ninguém empurra projeto goela abaixo, que não passa mesmo, e os projetos estão aqui. Nada impede de mais para frente ser deliberativo, assim provando para a população que necessita ser deliberativo e que tem competência para ser deliberativo. Peço uma parte. Vereador. Pois não, vereador Rodrigo. Professora Selma, primeiras damas. Não, só queria lembrar, vocês estão falando em fórum, amanhã haverá o Fórum da Educação, né, aqui no SEMEC, onde discutiremos as metas para o nosso Plano Municipal de Educação. Só queria lembrar disso amanhã, das 9 às 17 horas, aqui no SEMEC. Muito obrigado, Obrigada. vereadora professora Selma. Discutir metas é importante, faz bem a comissão que é deliberativa na questão da educação. Também votei a favor, juntamente com o professor Giovanni, juntamente com Vossas Excelências. Tanto é que eu naquele momento, até pedi o voto do Giovanni, porque é importante ter o Conselho Municipal formado, visto que nessa administração a cultura está em segundo plano. O prefeito Binho vem tratando a cultura como uma coisa em segundo plano. E isso não é da boca para fora, é nas atitudes da própria administração. Se nós pegarmos a LDO, vereador Peixinho, desse ano, ele diminuiu a verba da cultura. Se nós pegarmos o ano passado, ele vem retirando recursos, só mais uma parte, ele vem retirando recursos da cultura para colocar em outras áreas. Então, não se investe em cultura. E eu entendo que esse conselho, estando formado, ele vai pressionar o executivo a não praticar esse tipo de situação. Hoje o que se vê é deixando em segundo plano a cultura. E o pior, se investe mais em folha de pagamento do que na própria cultura. Se você pegar a folha de pagamento da cultura na LDO, chega em torno de 700 e poucos mil, alguma coisa. Eu não estou com ela aqui na minha mão, mas hoje o que o consultor financeiro da nossa casa nos passou foi isso. A despesa com folha de pagamento na cultura é maior do que com projetos sociais da cultura. Muito obrigado, vereador. Na realidade, vereador Rodrigo da Imobiliária, eu não fico tão preocupado com a folha de pagamento da cultura, porque a matéria-prima da cultura é as pessoas, é a mão de obra e as pessoas. Então, talvez aí o porquê a folha de pagamento da cultura seja tão grande, mas a matéria-prima, a mão de obra é que é interessante para a cultura. Então, talvez seja aí o porquê o tanto abusivo até a folha de pagamento. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, para a população que está assistindo, para os artistas, realmente artistas, não para os baderneiros vagabundos que se envolvem em todas essas manifestações que tem, participam e fazem arruaça, porque existem os artistas e existem os vagabundos barderneiros que penetram e acabam denigrindo a imagem da cultura em alguns lugares. Então, eu queria deixar bem claro aqui, principalmente o vereador professor Giovanni, que esteve lá no sábado, apresentou a sua peça lá, é uma peça boa, mas que a gente esteja realmente filtrando para que a gente tenha um conselho, no futuro, um conselho deliberativo com bastante atuação. Então, para isso, passa por esse processo de aprendizado, de ver, de acertar, de resolver, para que quando for... Vereador. Pois não, vereador. É só para acrescentar aí, que estava vendo o projeto lá de São Carlos, é consultivo também. Só que determinados projetos
Eles criam comissão